Uma boa noite a todos. Nos próximos 30 minutos nós vamos estudar a importância da evangelização no pós-pandemia. Um estudo que é a função primeira da casa espírita, esclarecer, para que haja o consolo na vida. Apenas relembrar o que significa pandemia. Pandemia é quando acontece uma enfermidade a nível global. E nós, nos últimos 25 meses, passamos por duas pandemias. Uma viral e outra do medo. As pesquisas atuais da minha área já dizem que o homem hoje tem mais medo que na Segunda Grande Guerra, quando todo o planeta estava em ebulição, literalmente com a morte de 60 milhões de civis. E nós estamos falando hoje a respeito de como é que por que a busca do ato de evangelizar-se no pós-pandemia, ou seja, depois, né, nesse renascimento que acontece com as coisas entrando nos seus devidos lugares, para que a vida dê continuidade. Então vamos lá. Quando se fala em evangelização, não há um de nós, principalmente aqui no Brasil, que não vai saber o que é, né? O americano é gospel, o nome evangelização, evangelizar. Mas a evangelização na casa espírita, ela é totalmente diferente. Totalmente diferente de qualquer evangelização em qualquer das religiões do mundo, porque a doutrina espírita, não sendo uma religião, ela vai aplicar a partir de 1973, começa aqui no Rio Grande do Sul, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, o ato da evangelização de crianças e de jovens. E a palavra evangelho, ela significa literalmente boa nova, boa notícia. Boa notícia, ou seja, vai se dar uma informação de uma notícia que não se tem. E essa notícia é boa. O homem, nós passamos dezenas de milhares de anos habitando o nosso planeta, na nossa própria evolução, sem ter a boa notícia, por exemplo, que a Terra girava. Faz um pouquinho mais de 500 anos que nós tínhamos essa notícia, mas a Terra não parou de girar por causa disso. Ou seja, nós, pelo desenvolvimento da ciência, nós nos demos conta que nós girávamos em cima do próprio eixo, giramos também em torno da estrela que nós denominamos Sol, e todo o nosso sistema solar gira em torno da nossa galáxia, que toda a nossa galáxia gira em torno de outras galáxias. E nós hoje no mundo temos contabilizado, pelo Hubble, 226 bilhões de galáxias, sendo a nossa uma das menores. Então, as boas notícias vêm acontecendo. Imagina a boa notícia de nós controlar o fogo. Não precisar mais depender da natureza para obter o fogo. Então, sempre o que vai trazer a boa notícia é a ciência. E a aplicação da boa notícia em nossas vidas é a filosofia, com o fundo moral em aplicar o bem, que é o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, qual é a boa nova? Qual é a evangelização numa casa espírita? Qual é a evangelização que Jesus de Nazaré, há 20 séculos atrás, propôs para a humanidade? A boa nova, eu posso resumi-la numa frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Quando nós conhecemos a verdade, por exemplo, que a Terra girava, ela nos libertou de várias coisas. Nós vamos estar sempre buscando isso. Mas olha só, quando nós interpretamos errado, nós pensamos que a verdade vai nos libertar. Claro que não. Pode entrar, quem sou? Eu sou a verdade, eu vim te libertar, Nelson. Claro que não. O conhecimento da verdade liberta. Conhecereis, verbo no imperativo. Então é o ato de eu procurar a verdade pelo conhecimento, e ela vai me libertar porque eu vou aplicar na minha vida, na minha história de vida, dentro da minha impermanência com essa roupa. E aplicando as leis imutáveis, eternas e perfeitas de Deus, eu vou ser feliz. Porque eu não vou estar contradizendo nenhuma lei. Tanto lei que a ciência vai estudar, como leis que a moral vai propor. Então vamos lá. Se o conhecimento da verdade liberta, e o conhecimento da verdade passa por uma busca de eu me sentir, eu saber que eu sou ignorante, que eu ignoro isso. Olha a beleza da casa espírita, quando a Tânia aqui dizia que amanhã tem evangelização de 13 a 21 anos. Porque professor, infelizmente, no mundo, e nós estamos mudando isso, no ato de ensinar matérias, tem que ser a ideia que se educa quando a gente passa conhecimentos. Claro que não. Isso é o começo de tudo. O nosso objetivo na casa espírita é produzir nas crianças que elas, e os jovens, que elas aprendam a pensar por si próprios, que elas aprendam a investigar por si próprios. Portanto, não tem nada dogmático, tem que fazer assim, tem que fazer assado, nada. É um entendimento e a aplicação na vida que produz a excelência da evangelização. Então, eu botei aqui, quando a gente tem uma percepção utilitária da vida, quero me dar bem. Eu quero me dar bem, uma ideia utilitária. Mas quando eu tenho uma ideia verdadeira da minha experiência nessa dimensão física, eu, espírito, que hoje uso uma roupa, temporariamente, eu vou dizer assim, quero viver no bem. Então, a minha proposta de eu me evangelizar é porque eu quero viver no bem. Eu não quero me dar bem. E incrível, quando a gente vive no bem, a gente se dá bem. Porque quando eu vivo no bem, eu não contaria, por exemplo, a lei da gravidade, vou sair do 10º andar do edifício pela janela e vou dizer, não vai me acontecer nada. Claro que vai acontecer. Eu vou me esborrachar. Mas eu sou uma pessoa bondosa. Eu vou me esborrachar. Quando eu trabalho na minha relação com alguém, um ser humano, em busca do aprendizado, eu vou entender claramente o meu ato de buscar o aprender e não querer que o outro reproduza o meu saber. Meu saber é meu. Eu vou desenvolver de acordo com o meu desejo, com a minha vontade, na área que eu queira. Agora, ensinar o outro a pensar, desde criança, com 3 anos de idade, faz com que a gente aplique na vida. Eu vou dar um exemplo de como é que a gente aprende com os pais. Primeiro, todo o meu trabalho está baseado no capítulo 14º do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem do Espírito de Agostinho, 1862, em Paris, faz 160 anos, portanto, e é a maior mensagem psicografada do Evangelho. Dá 2 laudas e meia. Dá para se estudar 1 ano. Eu peguei uma parte para nós desenvolvermos aqui. Então, como eu coloquei aqui, a criança, ela chega no mundo com 2 questões: medo e ignorância. Todos nós chegamos com medo e ignorando. Ou seja, simples. Por que medo? Gente, a gente vem de uma câmara de materialização chamada útero, que é uma cama de materialização. Então, abro aspas, nós temos 2 fontes de vida.
A fonte corporal, pai e mãe. Usando o útero da mãe como uma fonte de organizar essa roupa. E temos uma fonte, Deus, que nos torna todos irmãos. Então, se nos torna todos irmãos, Jesus de Nazaré vai dizer: a caridade salva, fora da caridade não há salvação. Se eu pegar Buda, Buda vai dizer a mesma coisa, só que ele vai dizer diferente, ele vai dizer: fora da iluminação não há salvação. Porque iluminação e salvação é a mesma coisa, é apenas conceitos, maneiras de falar diferente. Porque quando a doutrina espírita surgiu no século XIX, o Espírito, olha o nome que dá, Espírito de Verdade, ele traz para nós aquilo que sempre esteve no mundo através dos sábios. Se pegar lá na China o Tao Te Ching, e ler o Tao Te Ching, e ter um desenvolvimento de entendimento, nós vamos ver no Tao Te Ching o livro dos Espíritos. Mas para alguns, e o Espírito de Verdade é para todos. Nossa, no século das luzes, e veio a universalidade, dezenas de milhares de espíritos dizendo para nós: o que a gente faz? Não se interessa. E claro que sofre as consequências disso, do ato de não se evangelizar. Então, se eu nasço com medo e ignorância, medo de quê? Gente, eu estou dentro da barriga da mãe, eu tenho casa, cama, comida e roupa lavada. Tenho tudo. Eu não preciso dizer bate coração, não preciso respirar, não preciso nada. Sabe o que é nascimento? É uma fartura. Falta tudo e eu não sei o que falta. E aí acontece um ato mágico. A minha mãe começa a adivinhar o que me falta. Às vezes ela errava. Ah, Nelson, está com dor de ouvido, eu estava com dor de barriga. Mas ela acerta. É uma coisa incrível. Vou encher a bola das gurias agora aqui. As mulheres estão mais perto de Deus que os homens. Isso não quer dizer que vão chegar à iluminação mais rápido, a salvação, mas estão mais perto. Por quê? Porque é no corpo da mulher que o não manifesto se manifesta. Dizendo de outra maneira, é no corpo da mulher que o espírito pega uma roupa, o não manifesto se manifesta. Não é no corpo dos homens. Aliás, se fosse nos corpos dos homens como das mulheres, a população da Terra não tinha 4 bilhões de habitantes. Ou seja, então, no meu desenvolvimento, diferente de um cavalo que nasce e em 10 minutos está caminhando, eu levo 10 a 12, 13 meses para caminhar. Porque eu preciso da cultura da educação. E os meus pais vão me educar de qualquer maneira, se eu souber aprender. Há muito tempo atrás, um rapaz, um jovem de 45 anos, disse o seguinte: me chama de tio Nelson. Tio Nelson, o meu pai foi meu melhor professor. Eu disse: é? Então me diz o que ele te ensinou. Ele batia em mim 5 vezes na semana no mínimo. Ele não escolhia lugar para bater. Batia com cinta, com vassoura. Ele me chamava domingo e eu sabia que eu estava voltando para casa para apanhar. E eu disse: como assim ele te ensinou então? Eu tenho 3 filhos, nunca toquei a mão neles. Eu aprendi através de fazer o contrário. E como é que tu está com teu pai? Eu perdoei ele, o senhor foi o melhor dele. Ele loqueava aí, mas ele tinha muitas coisas boas, não guardou rancor. Conseguiu entender que o sofrimento do ser humano sempre é gerado no passado, e no presente ele se manifesta através do vício, porque todo viciado quer se alienar do mundo. Então, vício não é só a droga, tá? Fazer fofoca é um vício. Ser maledicente é um vício. Trabalhar dia e noite pode se tornar um vício. Vício é tudo aquilo que aliena. Então, quando o rapaz me disse isso, eu pensei comigo, né? Não disse para ele: esse guri está pronto para evangelizar. E ele começou a evangelizar na Humberto Campos com 45 anos. Por
Por que ele está pronto? Porque ele aprendeu na vida dele o que é o Evangelho. É tirar um ensinamento da vida e botar em prática na própria vida. Então, ficou claro esse primeiro momento. Evangelizar é o ato de ensinar a pensar. Necessidades humanas. Nós temos 3 necessidades. Eu anotei aqui. Valores, virtude e sabedoria. Nós temos que desenvolver valores, nós temos que desenvolver virtudes e nós temos que desenvolver saber. Incrível. Não existe escola para ensinar cachorro a coar. Não existe escola para ensinar gato a miar. Eles nascem miando e nascem acuando. Eles não precisam aprender. Nós não. A gente não fala. Durante um certo tempo só enxerga preto e branco. A gente nasce louquinho. Alguns ficam a vida toda. E aí vem a cultura nos colocar no mundo. A mãe desaparece, aí daqui a pouco então eu tenho que me comunicar de outra maneira. E aí começo a aprender a falar. Nossa, depois eu aprendo a dominar o corpo, fico durinho no berço, sento, gatinho, caminho. Mas nós não aprendemos a dominar a mente. Por isso que temos que nos evangelizar. Porque quando terminar aqui, eu pego aqui passo ali, pego o guarda-chuva e eu vou para casa. Eu não fico dizendo pernas, mulher para casa. Eu vou caminhando normal. E por que a gente quer pensar uma coisa e pensar outra? Por quê? Por que aquilo volta? Porque nós não somos evangelizados, gente. Nós não aprendemos a pensar. Aprender a pensar é a arte do Evangelho. Continuando. Eu anotei aqui. Para se evangelizar, buscar planejar as virtudes que devemos ter para executar o nosso dever no dia a dia. Então, a evangelização, a criança é convidada a ela dar-se conta de qual é as virtudes que ela deseja para a vida dela. Minha madrinha desencarnou agora em janeiro, com 94 anos. Ela não tinha filho, então eu era filho para ela também. Ela passou a minha vida toda, desde que eu era um guri de 15 anos, assim, Nelson, tu tem que ser advogado, Nelson tem que ser advogado. A última vez que eu tive contato com ela foi em dezembro desse ano, e ela disse com 94 anos, Nelson, por que tu não foi advogado? Nós somos intrusivos na vida dos outros. A evangelização oferece, tu é um ser em evolução, tu é único. Pensa o que tu queres na vida, como é que tu quer criar, planejar as tuas virtudes, o que eu quero fazer na minha vida, de que maneira eu quero fazer na minha vida, com a dignidade de estar vivendo no bem, porque conheço as leis, as EPI, as leis são eternas, são perfeitas, são imutáveis. Então, eu botei aqui o exemplo da cartola do mágico. Tem um mágico, ele pega a cartola e tira um coelho. Claro que não, que o coelho está ali dentro da cartola, gente. Ele está num compartimento. Porque se alguém pensa que do nada saiu um coelho, está com um problema de saúde. No entanto, ele faz um movimento com uma mão, ninguém olha e ele tira um coelho da cartola. Ninguém vai tirar o coelho da cartola. O que eu quero dizer com isso? Que todo bônus tem um ônus. Se eu quero realmente me comprometer no meu crescimento, eu tenho que levantar um pouco mais cedo e trazer meus filhos para a evangelização. E ficar também no DAFA, porque aí eu também estou aprendendo questões familiares. Mas não por ritual. Porque não é que nem ir na igreja. E nada contra as igrejas. Que coisa bom quem vai na igreja, né? É melhor ir na igreja que ir jogar no bingo. Mas a questão toda é o comprometimento com o exemplo. Meu pai está ali. É o exemplo, ele me traz. E o evangelizador, claro que ele está habilitado para ensinar a pensar. Anotei e vou ler. Ninguém consegue ser feliz ao olhar para si mesmo. Abrir-se para si mesmo é abrir-se aos outros. Buscar fazer o bem na mesma forma que a abelha faz o mel. Já viram uma abelha acordar pela manhã e dizer, que droga, vou ter que fazer mel? E quantas vezes a gente acorda dizendo, meu Deus, por que está chovendo? Por que não é sexta-feira?
Olha a tristeza, happy hours, hora feliz no final do expediente. Cara, tu tá com um problema. Tu não gosta do teu trabalho. A pergunta é, por que tu trabalha nisso? Porque quando nós éramos crianças, não aprendemos a pensar o que a gente gostaria de fazer e pagar o ônus. Vou trazer um exemplo do que é pagar o ônus. Uma amiga de infância, advogada, com 6 anos de idade, ela mãe, com a criança de 6 anos, o esposo desapareceu da vida dela. Não deu nem tchau. Desapareceu. Ela disse para mim, Nelson, eu estou formada em Direito faz 2 anos, eu não consigo manter a minha filha. Eu pedi para meus pais, eles vão me dar uma força, e eu vou estudar 1 ano, 10 horas por dia, porque eu quero ser promotora. Porque aí eu consigo manter a minha filha, porque eu gosto do direito. 10 horas, 10 horas. E como é que vai fazer? É 10 horas para o estudo, 6 horas para minha filha, e as 8 horas é para dormir, comer e fazer outras coisas. Passou uns 5 meses, eu encontrei ela nos Otis. Olha que faz tempo isso, hein? Tempo dos Otis. Encontrei ela nos Otis, ela mancando. Digo, o que tá mancando, guria? Pra ti eu vou contar, que vergonha. Eu pensei que eu estava com uma bolha no pé, mas não era. Eu esqueci de cortar as unhas do pé. E estava encravando a minha unha do pé. Mas como é que tu esqueceu? Nelson, o meu objetivo é estudar. Telefonou para mim um tempo depois. Nelson, passei, sou promotora Paraná, Curitiba. Que bom, guria. Passei em 2º lugar. Que bom. O que tu aprendeu então? 2 coisas. O quê? A gente não projeta nosso sofrimento no outro. A gente vira e faz. 2º, que quem tinha o primeiro lugar estudou mais que eu. Essa sabe das coisas. Essa não vai ficar choramingando pela vida. Ela sabe das coisas. Hoje ela é uma vovó com 4 netos, morando no nosso bairro aqui, muito feliz. Feliz totalmente. Casou de novo, recompôs a vida dela. Bom, encaminhando o nosso final. A evangelização é um esforço nosso rumo à sabedoria. O filósofo, ele não tem o saber, ele gosta do saber. Filosofia é o amor à sabedoria, ou seja, eu gosto de obter conhecimento, eu tenho gosto por isso, eu vou correr atrás disso. Assisti a aula inaugural de psicologia da Uninassalle, primeiro ano da pandemia, que foi antes de começar a pandemia em 2020. Primeira aula, professora, uma doutora magistral, tinha 60 e poucos alunos, ela disse assim, levanta o braço, aula inicial, hein? Levanta o braço quem não gosta de ler. 15 levantaram. Se vocês estão no curso errado, pode se retirar. É uma barbaridade nós dizemos que na nossa vida nós não gostamos de buscar o conhecimento, não gostamos de ler. É a viagem mais barata que existe da vida nossa. Mas eu tenho dificuldade de ler. Tu tem dificuldade de ler porque tu não lê. Se tu começar a ler, tu perde a dificuldade de ler. Ônus e... Eu encaminho nosso encerramento. Por que se evangelizar? Porque nós somos duais. Quer ver? Eu digo gordo, a gente pensa o magro. Alto, eu penso o baixo. Preto, eu penso o branco. Vermelho, eu penso o azul. O ser humano é dual. Bem, eu penso o mal. Nosso Criador, podemos dar o nome de Deus, de Uno, inteligência máxima, o nome não interessa. Ele está acima do bem e do mal. Quem é que me ensinou isso? Jesus de Nazaré. Quando? Quando um jovem disse assim, bom mestre, como é que eu faço? E aí ele diz, para, bom não. Bom somente Deus meu Pai, mestre eu sou. Vê bem, ele se bom, ele não se bem. Bom é um adjetivo para um substantivo. Bem é um advérbio, então ele vai adjetivar um verbo. Quando a gente começa a meditar, começamos a pensar já. Esse cara me deixou meio confusa. Que bom, fiz meu trabalho. Porque quando a gente começa a pensar, a gente começa a progredir. Então, se nós todos somos duais, todos temos sombras. Luz, sombra. E agora, então, eu vou citar
um dos grandes psicólogos que eu conheci na minha vida. O nome dele é Paulo de Tarso. Porque foi isso que ele foi. Estudante e prático da mente humana. Ele diz o seguinte, ó. Tudo é revelado ao ser exposto à luz. Estamos no escuro aqui no Humberto Campos, eu não enxergo vocês não me enxergam. Ligamos a primeira lâmpada, vocês já me enxergam. Agora, quando a gente liga tudo, se enxerga as cadeiras, se enxerga as cores. Então, ele começa dizendo assim, ó, tudo é revelado ao ser exposto à luz. Paulo de Tarso disse isso. Como é que Jesus Nazaré diz? Que brilhe tua luz. Não ponha a tua luz debaixo do alqueire. Põe a tua luz no velador. Ou seja, tu tem a tua luz. Jesus diz que todos nós temos luz, gente. Claro, do tamanho de um fósforozinho ainda. Mas é luz. A gente não briga com a sombra, a gente ilumina a sombra. E aí Paulo termina dizendo assim, ó. E o que for exposto à própria luz, se torna luz. Como na dualidade, for exposto à própria... O que pode ser exposto à minha própria luz? A minha sombra. A minha ignorância. Então, eu não tenho que ter medo de enxergar as minhas fraquezas, porque aí eu posso melhorar. Eu não tenho que ter medo de enxergar as minhas mazelas, senão eu sou satriano, o inferno são os outros. Agora, quando eu enxergo as minhas fraquezas, eu estou no processo de me evangelizar, porque isso não tem fim. Eu estou me evangelizando exatamente porque eu estou fazendo luz na minha sombra. Ou seja, eu vou deixar de me meter na vida dos outros e vou cuidar da minha. Literalmente cuidar da minha. E não me meter na vida dos outros. E quando eu falar para um outro, é porque ele me perguntou algo e eu começo assim, na minha opinião, salvo o melhor juízo, é isso. E não botar a mão no ombro e dizer assim, se eu fosse tu, faria isso. Porque primeiro eu não sou. Bota a mão no ombro da Tânia. Se eu sou ela desencarnou. Estou usando o corpo dela? Não existe isso. Cada um de nós é único. Então, falar para o outro com a certeza que sabe o que está dizendo, mas não sabe quem está dizendo. Emmanuel nos coloca isso. Espero ter deixado todos nós motivados que, independente, muitas vezes eu não puder vir na casa espírita, eu posso evangelizar meus filhos em casa. Não criando um ritual, mas criando um debate de vida. Me recordo que os meus filhos que mais gostavam eram os intervalos da TV, porque nós analisávamos as propagandas. Não, meu filho, por que botaram laranja lá atrás daquela propaganda? Por que o cara passa caminhando rápido? Ah, pai, é propaganda para a classe F, né? Sim, o cara não pensa muito. Agora botaram azulzinho, cinzinha, para quem é esse tipo de propaganda? A gente perde a ingenuidade e continua amando as pessoas, porque a gente fica com o coração cheio de compaixão e misericórdia, que quem quer só tirar o bem da vida em relação aos outros. E eu encerro dizendo para nós, vou ler, trazer a fraternidade para dentro de nosso dia, é uma postura mental. Então, se eu consigo trazer minha fraternidade vindo na evangelização, já é 1h e pouco que eu estou fraterno, que bom. Encerrando com um caso da Humberto Campos. Um senhor fez o básico conosco, começou a trabalhar na Humberto Campos e disse assim, pô, eu não posso trabalhar no passe, Nelson, eu fumo. Como é que eu faço? Ué, então não fuma no dia que tu vem. Pô, é legal. Aí trabalhei à noite, me perdi dele. Quando me encontrei com ele de novo, ele estava trabalhando segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu digo, o que é isso, cara? 5 dias que eu não fumo, cara. Esse é alguém que quer crescer. Ele parou de fumar em 6 meses. E ainda encerrou o tempo dele no Humberto Campos, já desencarnou, na evangelização, evangelizando. Tudo fica fácil se a gente entender ônus e bônus. Meus amigos, concluo trazendo o nome de uma música inglesa da minha geração, do Pink Floyd, que diz Another Brick in the Wall, que significa literal, uma tradução livre assim, ó, para o mundo nós somos apenas tijolos e muros. Não vamos deixar nossos filhos apenas ser um tijolinho no muro da vida. E nós também não vamos fazer isso.
Vamos fazer a diferença nos colocando no mundo, no ato de servir amorosamente, como se nós fôssemos abelhas, que não choramingam por fazer mel. Agradecido, um bom retorno para nossos lares.